Olá, tudo bem? Eu hoje estou a gravar este vídeo bastante indignado porque fui mais uma das vítimas das armadilhas que foram criadas atualmente nas autoestradas. Nas autoestradas é apenas um exemplo, outras estão a ser criadas, como por exemplo a redução dos limites de velocidade nas localidades de 50 para 30 km por hora. Ou seja, a partir de agora os carros passam a andar nas localidades a uma velocidade menor do que aquela que anda um trator, por exemplo. Os carros, pura e simplesmente, serão facilmente ultrapassados por qualquer ciclista. Mesmo uma pessoa, um atleta a correr, facilmente irá ultrapassar um automóvel, muito provavelmente. Enfim, e tudo isto é feito alegadamente por questões de segurança. E obviamente que não é por questões de segurança. Porque a multa que eu acabo de receber, pasme-se, foi por circular na autoestrada a 111 km por hora, quando toda a gente sabe que o limite de velocidade nas autoestradas é de 120. Então qual foi a armadilha que me fez cair nessa... ser apanhado por esta multa, e não fui só eu, já falei com algumas pessoas que também já foram apanhadas e conhecem outras pessoas que também já foram, ou seja, vai ser generalizado. Eu não vejo, sinceramente, muitas possibilidades de qualquer pessoa, mesmo os mais prudentes, que andem na autoestradas, que não sejam apanhados por isto. Em algum momento isso vai acontecer. E porquê? Porque resolveram colocar então na autoestradas placas com reduções de velocidades bruscas, que surgem mais ou menos do nada, de 120 para 80 km por hora. Obviamente que não é preciso ser nenhum especialista em questões de segurança para perceber que uma redução tão brusca de velocidade numa via como a autoestrada em que as pessoas circulam a 120 km por hora, de repente aparece uma placa que reduz que a pessoa é obrigada a reduzir para 80 km por hora. Isto não vai reduzir a sinistralidade, muito pelo contrário, irá potencializar um aumento no número de acidentes. Provavelmente não irá acontecer esse aumento, simplesmente porque as pessoas, de um modo geral, vão tender a não respeitar isto. Porque é praticamente impossível você andar na autoestrada com essa preocupação constante de verificar se de repente não lhe vai aparecer uma placa com 80 km por hora, tanto mais que agora a polícia se coloca estrategicamente nesses locais para apanhar as pessoas. Portanto, existe claramente um objetivo de caça à multa. Isto foi criado para funcionar como uma verdadeira armadilha para os automobilistas. Mas isto já seria absurdo, mas conseguem ainda ser muito mais. Sobretudo porque uma infração como essa, que eu até entendo que não existe infração nenhuma, porque o que foi, eu fui apanhado foi numa armadilha, corresponde a uma multa de 60 euros. Num país onde o salário mínimo não chega a 600. Ou seja, estamos a falar de uma multa superior a 10% do salário mínimo. Uma multa com esta gravidade, evidentemente que a infração teria que ter uma gravidade correspondente. E o que acontece aqui é que, pela própria carta que eu recebi, o que é que acontece? O limite de velocidade nesse trecho da A29, a estrada que vai do Porto, de Vila Nova de Gaia até Aveiro, nesse troço, em que colocar lá a placa de 80 km por hora, eu ia, como disse, a 111. No entanto, se eu fosse a 105, não seria multado, porque existe uma tolerância de 25 km por hora, em que até esse limite eu não seria multado. Já estou em infração, porque o limite é 80, é preciso que isso fique bem claro, mas até 105 não teria qualquer multa. 6 km por hora a mais do que o limite máximo é o suficiente para ter que pagar 60 euros de multa. Ou seja, 10 euros por cada quilómetro por hora que eu andei a mais. Eu pergunto, se numa infração como essa, que como eu digo, não existe infração nenhuma, isto aqui é uma armadilha, mas se numa infração como essa se paga 60 euros, quanto se pagaria naquelas infrações mesmo graves?
A pessoa teria que vender as suas propriedades, os seus bens, porque isto tem que haver uma coerência nesses preços. Essas multas têm que haver uma coerência. Se uma infração como essa é 60 euros, pelo amor de Deus, numa infração em que a pessoa fosse efetivamente com excesso de velocidade, essa infração teria facilmente que ultrapassar os 1.000, 2.000 euros. E nos casos em que a pessoa fosse apanhada com excesso de álcool, essa infração facilmente teria que ir para os 10, 20 mil euros. É por uma questão de coerência, porque estamos a falar em tipos de gravidades completamente diferentes. Outra coisa, se em Portugal acha-se coerente por uma infração como essa pagar 60 euros, quanto é que seria, por exemplo, uma infração como essa na Alemanha? Certo que na Alemanha nem sequer se pagaria, porque na Alemanha, como se sabe, nas autoestradas nem sequer existe limite de velocidade. E ao que se sabe, na Alemanha a sinistralidade é menor do que em Portugal. Portanto, alegar-se que isto é por questões de segurança, bom, basta pegar neste exemplo. Se na Alemanha não existe limite de velocidade e a sinistralidade é menor do que em Portugal, evidentemente que o objetivo disto não tem nada, rigorosamente nada, a ver com questões de segurança no trânsito. O objetivo disto é simplesmente aumentar a arrecadação do Estado de uma forma que encapsula um aumento de impostos. O aumento de impostos é uma coisa que se torna evidente, não é agradável. Então, o que é que se vai? Vai-se buscar o dinheiro por outra via. E a via é criar essas armadilhas. Eu comparo isto a aqueles esquemas dos mafiosos que, como a gente via em muitos filmes dos anos passados, nos anos 20, 30, por aí, em que para garantir a segurança de uma determinada localidade, as pessoas que tinham estabelecimentos nessas zonas estavam obrigadas a pagar a máfia. A pagar a máfia para se proteger da máfia. Porque, evidentemente, quem não pagava sofria as consequências e as consequências era a própria máfia que as provocava. Ou seja, o Estado, neste caso, cria um problema, cria uma dificuldade para depois penalizar as pessoas que não cumprem. Ou seja, isto é uma armadilha mafiosa. Vocês, como eu, já devem ter ouvido muitas vezes políticos falar que o Estado é a pessoa de bem. O Estado, como entidade abstrata, é pessoa de bem. O problema é que o Estado é governado por pessoas. E, infelizmente, cada vez mais se vê que o número de pessoas de bem que estão à frente do Estado são cada vez menores. Cada vez é menor. Eu tenho-me a dizer, cada vez é menor o caráter que se vê na classe política. Porque isto é uma questão de coerência. Uma pessoa que vai aprovar uma lei destas, evidentemente, ele sabe que isto não tem cabimento. É muito fácil para um político fazer esse tipo de situações quando, por exemplo, um ministro vai se deslocar para um lado qualquer e vai em excesso de velocidade com batedores na frente. Como se fosse num caso de urgência, porque de repente há uma pessoa que está em risco de morte no carro e vão em excesso de velocidade com os batedores. As regras é sempre para os outros. As infrações, tudo que está errado é sempre para os outros. É sempre o povo que está errado, mas é quase como aquilo que tantas vezes assistimos na Assembleia, deputados a aprovar leis com congelamento de salários e dias depois, muitas vezes dias depois, aprovam aumentos de salários para eles próprios. Ou seja, é sempre o mesmo esquema. E eu não tenho nenhum problema em falar em esquema, porque é disso que se trata. O esquema é sempre o mesmo. Uma coisa é aquilo que eu quero para mim, e para mim eu quero sempre o mais e melhor, e aquilo é que eu quero para os outros. E para os outros eu vou criar todas as restrições que são necessárias, porque eu criei despesas, porque eu andei a esbanjar o dinheiro daquelas pessoas que eu agora estou a limitar os seus salários. Eu estou a obrigar essas pessoas a apertar o cinto, mas o meu não. O meu eu quero bem largo, porque eu tenho o poder de decidir quanto é que quero ganhar. Isso, evidentemente, para o trabalhador não acontece. Quem decide quando o salário dele é o patrão. No caso dos políticos, não. Eles têm esse poder de decidir quanto é que querem ganhar.
E, portanto, dá-se todos esses tipos de abusos. Eu estou extremamente indignado com isso. Não é a primeira vez que eu sou multado, mas dessa vez foi demais. Eu até já cheguei a pagar multas maiores, eu cheguei a pagar já multas por esquecimento de levar o carro à inspeção. Não me queixei disso, estava em infração, esqueci-me de ir, é um problema meu, paguei a multa e foram multas muito maiores, foram 250 euros que eu tive que pagar. Dessa vez foram 60 euros, mas o que eu fico indignado é que não só eu não reconheço que eu cometi nenhuma infração, isto trata-se de uma armadilha, como o valor não tem uma justificação para isto. 60 euros. 60 euros por exceder em 6 km por hora o limite máximo que eu podia ir numa determinada zona, porque criaram esta armadilha. É preciso que fique bem claro. Porque se não tivesse, se esse troço não tivesse armadilhado, eu estava bem abaixo do limite da velocidade, que são 120 km por hora. Bom, meus amigos, este vídeo foi só para falar sobre isto. Se você não subscreveu o canal, subscreva. Partilhe nas redes sociais. Se não ativou as notificações, ative-as para continuar a ter informação dos vídeos que vão sendo publicados. E fiquem bem. Vemos no próximo vídeo. E já agora, tente, se for capaz, cumprir com essas regras de trânsito. Eu acho que vai ser extremamente difícil, porque aquilo que eu vejo que as pessoas que tentarem cumprir com essas regras nas autoestradas, muito provavelmente correrão muito maior, provavelmente não, com certeza, correrão muito maiores riscos de acidente do que aquelas que resolvam não cumprir. O problema é que aquelas que resolvam não cumprir vão passar a ter agora 2 empregos. Um para sustentar eles próprios e outros para sustentar esta máfia, que isto é, evidentemente, um esquema mafioso que foi criado. Não foi o único, como se sabe. Também resolveram criar essas reduções de limites de velocidades nas autoestradas, onde agora até um trator facilmente ultrapassa um automóvel, porque agora o limite de velocidade na autoestrada, nas localidades, que durante décadas foi de 50 km por hora, não se sabe por carga d'água, ou melhor, até se sabe por carga d'água, sabe-se que o objetivo é aumentar a arrecadação. Então, se com 50 km por hora estavam a ser apanhadas poucas pessoas na armadilha, reduz-se para 30 para aumentar o número de pessoas que vão ser apanhadas nas armadilhas dessas limites de velocidades nas localidades. É uma coisa de tal forma incoerente, porque, evidentemente, basta as pessoas se lembrarem que os carros hoje são, sei lá, 200, 300, 400% mais seguros do que eram no passado, e os limites nas autoestradas, tanto quanto eu conheço, sempre foi 120, eu não me lembro de outro limite de velocidade. Nas localidades, a 50 km por hora já é há muito tempo. E porque carga de águas? Se os carros agora estão mais seguros, se existe uma efetiva redução da sinistralidade que é constante, por carga de água essa redução? É óbvio que só tem essa explicação. O objetivo é aumentar a arrecadação do Estado de uma forma encapsulada. Em vez de se aumentarem os impostos, criam-se essas armadilhas para que a população caia nelas e dessa forma aumenta-se a receita do Orçamento de Estado. Mais uma vez, peço para, se têm gostado dos vídeos deste canal, para subscrevê-lo, para partilhar nas redes sociais, para ativar as notificações e, mais uma vez, fiquem bem, vemos no próximo vídeo.